Vou deixar pra eles Eu gostaria conversarem de entender. com os senhores. Eu tenho Bom. 3 segundos pra entender. Não tem como. 3 segundos não tem como. Mas eu explico pra você. Eu explico pra você. Pera, me dá só um minutinho. Harry, você consegue tirar, só baixar o volume do meu rádio aqui? Não. Consegue? Pega o rádio aqui. Obrigado. Vem aqui, mulher. É que nossa, a luz Vizê. também serve. Você tá me ouvindo? Tá. Respira, patrão. Respira fundo. Ele tá amarrado, ele tá amarrado. Fala logo, cara. Calma. 3 Bom, segundos. Calma. Bom, por que eu estou dessa forma? Eu acho que da última vez aconteceu um imprevisto, o senhor tinha me falado, né? Então o senhor disse que era muito difícil a gente se ver cara a cara. Então eu fiz questão de me precaver para que eu não fizesse nada de errado ou algo que você pensasse que fosse algo que poderia, sei lá, te levar a algum perigo. A intenção não é essa. Então, eu vi de uma forma com que o senhor pode ter certeza que não tem como eu fazer nada. Eu estou completamente amarrado, eu estou com a camisa de força. E por que eu estou aqui? Vou te explicar. Quando apareceu rumores de que eu tinha morrido, por um possível, como é que se fala? X9, né? Onde eu acho que isso nunca aconteceu. Pelo menos, não que eu me recorde, eu não tenho esse feitio. E também de perder do ilegal. A minha esposa ficou sabendo, a gente tem muitas amizades na cidade. E isso chegou para ela lá em uma outra cidade. Então ela veio meio que... Ser bem rápido e breve. Não vou perder muito tempo com isso. Você por hora, quero você fora dos negócios. Eu vou Certo. lidar com você, assim como eu disse. E pelo fato que aconteceu e que talvez você não se lembre, mas eu me lembro bem, eu não vou tratar de negócios com você por hora. Eu não quero saber de você por hora. Eu não quero falar com você por hora. Entendido? Entendi e respeito isso. Eu só queria tirar uma dúvida. Perfeito. Posso? Uma dúvida. Ótimo. Referente só a minha localidade onde eu morava. Uma vez que eu entreguei o meu produto, não entreguei a minha casa. Aqui nessa cidade, tudo está ligado. Tudo está ligado. Seja onde você mora, seja o seu produto, seja para quem você trabalha. Não tenho ligações com você a partir do momento que você finalizou o seu Acho que aqui está uma guerra, hein, rapaziada. A partir de hoje isso é tratado de outra forma, então hoje eu só te desejo passar bem. Entendi. Sem problema. Vou deixar a Harley falar com você, então. Perfeito. Até. Quem deu a carona pra esse rapaz pode dar a mesma carona de volta pra ele, por favor. Eu aguardo lá embaixo, sem problema. Rato, Vai lá. Algum dos ratos aí pode acompanhá-lo, por favor? Leva ele lá. leva o rato lá. Me diz uma coisa. Tem Quem esse outro sabe? rato? É meu funcionário. São meus dois Funcionário, gerentes. Os dois que estão aí são seus gerentes? Não, um é seu Sim. vice-líder. Não, esse daqui é o Adeba, meu vice-líder, e os dois ratos são dois gerentes. Tá, então pode pedir pra eles aguardar lá embaixo também, por favor. Sim, senhor. Pronto, chefe. Perfeito. O Adeba também vai? Não, a Deba podia ficar aí. É só os gerentes. Adeba, pra aguardar lá embaixo. pode voltar. Bom, senhora Lerquina. Perdão pelo começo atribulado, mas pelo que eu já percebi aqui, então você veio de outro lugar e você é esposa do Coringa, né? Exatamente. Um dos motivos pelo qual vocês falaram Coringa aquele dia, eu disse que eu não sabia quem era, vou ser bem sincera pro senhor. Até então eu vim a descobrir o que aconteceu recentemente, porque
Pelo que o meu marido contou, o senhor teve uma conversa com ele após, né, o fatídico acontecimento entre vocês dois. E ele me passou algumas informações. O motivo inicial de eu ter vindo para a cidade, obviamente, era para me instalar aqui. E, segundamente, eu iria atrás de quem poderia ter colocado o nome no meu marido de X9. Até aquele presente momento, eu não sabia que seria o senhor. Porque a fama que foi dada ao meu marido foi de X9. Só uma pessoa, como eu disse, eu trabalho muito com a realidade, com a sinceridade. Eu poderia muito bem vir aqui, inventar uma desculpa, falar para o senhor que não era isso, mas não era isso. Eu vim para cá em busca de Calma, matar a Sarah. pessoa que tinha dado o nome de X9 pro meu marido. Afinal de contas, acima de tudo, eu e meu marido temos uma história junto. Nós temos uma vida junto. E eu jamais aceitaria que tal nome fosse dado pro meu marido. Meu marido, ele não é X9, ele corre pelo certo. Ele pode ser bandido, ele pode roubar, ele pode fazer a porra toda. Mas X9, meu marido não é, não. E aí ele veio, contou a história pra mim e ele disse que teria sido o senhor. Se eu soubesse que era você, que era referente a essa situação, não vou mentir, nem aqui eu teria pesado os pés. Eu não iria fingir de amiga pro senhor pra me tentar apunhalar o senhor pelas costas. Se eu tenho um problema com você, você vai saber que eu tenho meu problema com você e ponto. Nós temos um problema. É assim que eu trabalho. Só que pelo que meu marido falou, tá meio obscuro. Se é PD do ilegal, se é X9, nem ele sabe. Eu vou te explicar direitinho, já que você tá por aqui. Agora eu acredito que eu posso guardar essa arma. Força inicial. Se me dá licença, eu vou sentar aqui. Se quiser, pode sentar também. Não, tô tranquila de pé. Bom, eu me encontrei com o Coringa em determinado momento dentro da prisão. Naquele dia, ele fez um ato que foi um risco muito grande para ele. Porque eu já sabendo do meu risco de segurança, eu já cansei de falar nessa cidade que aqui, infelizmente, eu só confio no cano da minha arma. Eu me precavi e eu deixei pessoas externas cuidando da minha segurança. Então qualquer movimento em falso de qualquer um ali dentro, essa pessoa ia vir a óbito, entendeu? Por acaso, meu marido fez esse movimento em falso. E ali eu já não tinha como controlar meus homens. A sorte dele é que na mesma hora tinha médico lá dentro da prisão. E senão nem aqui para contar a história ele estaria. E por quê? Porque ele quis demonstrar uma coisa que não precisava ali no momento e ele fez um movimento em falso. Então, a partir daquele momento, eu decidi encerrar minha ligação que eu tinha com ele até ali no momento, até porque pelo fato do risco que ele me levou lá dentro da prisão, porque ele entrou para me ver na prisão, eu desarmado, e ele levou um fuzil com ele. Então, se eu não tivesse segurança, até que prove o contrário, eu poderia ter morrido pelas mãos dele a troco de nada. Entendeu? Então hoje, a única coisa que eu não quero de momento, eu ainda estou repensando sobre ele, não quero ter ligação com ele. Consegue entender isso? Não tenho nada contra ele, não sei de onde tiraram essa história de X9, até porque eu já cansei de falar nessa cidade que enquanto eu não receber os fatos, as provas dos fatos, eu não acredito em ninguém aqui. Muita gente vem com papo de que alguém, não sei quem, que fez isso, que falou disso, e até hoje eu já disse que eu só vou autorizar qualquer pessoa a morrer aqui se eu tiver os fatos em minhas mãos. Assim, como inclusive uma informação que ele me entregou, foi o bastante pra gente poder apagar a memória daquele Temor Mendes, que era o imbecil, que vazou um monte de merda aí, que inclusive foi querer se achar o sabichão achando que tinha me enganado, entendeu? Não adianta as pessoas acharem que porque eu disse ou porque o fulano falou, eu vou acreditar nas palavras. Pra mim, o Coringa nunca saiu como X9, porque eu não sei até onde eu entendo, o X9 é uma outra situação. Ele ajudou foi a me abrir os olhos, só que ele tomou uma atitude errada. E essa atitude errada desencadeou outras atitudes, entendeu? Peguei a visão, mas assim, né? Não é aos olhos das famílias aí do ilegal que ficou claro, entendeu?
E não é uma, não é duas, não é três famílias, pelo que eu escutei, que até então o que eles entenderam da situação toda é que eles, juntamente com esse tal de Temor aí, vieram, né, a óbito por causa de serem X9. E é a fama que meu marido hoje carrega, é no nome dele que hoje carrega a fama de X9. E o senhor tá ligado que aí na criminalidade X9 é um bagulho muito a sério, né? Não é levado na brincadeira, né? Não é levado no sorriso. Uma vez com essa fama para você conseguir tirar ela de cima do senhor, é bem complicado. É assim que tá a fama dele hoje aí. Mais uma vez, uma coisa que a gente tem que corrigir nessa cidade, porque as pessoas aqui tendem a tirar informações do buraco bem profundo e jogar no meio da cidade aí achando que sabem de alguma coisa. O Temor, ninguém nunca falou que foi por ser X9 que ele morreu também. As pessoas andam dizendo na rua, mas ninguém nunca largou essa informação na rua. Eu nunca larguei essa informação pra ninguém. Meus motivos de autorizar, inclusive meu sócio Abel, que está aqui, foi quem cravou uma bala na testa do Temor, foi justamente um outro motivo, e não por isso aí. Porque por esse motivo aí ele nem estaria mais vivo aqui. Ele só deu sorte que eu apaguei a memória daquele inútil. Entendeu? É a mesma coisa, eu falo do seu marido. Eu não teria apenas dado um tiro nele, ou, né, as pessoas que cuidavam de mim não teriam apenas dado um tiro, mas ele estaria enterrado a 7 palmos. Deu pra entender? Peguei a visão, foi tirado de contexto, consigo compreender. É algo de fato que tava. Não vou mentir, depois que eu fiquei sabendo de toda a situação, depois que ele me explicou, baseado naquilo que o senhor tinha tido uma conversa com ele, né, após o médico ter salvado a vida dele, eu fiquei meio na dúvida, eu fiquei meio perdida naquele momento do que fazer, porque quando eu vim aqui conversei com o senhor, eu fui sincera naquilo que eu falei com você. E a única coisa que realmente eu não quis deixar claro era que eu conhecia ele porque eu estava na cidade, muito provavelmente, na minha cabeça naquele momento, a pessoa que talvez teria matado meu marido, porque a informação que chegou para mim é que ele estava morto e com a fama de X9, era uma das pessoas que trabalha para você. E eu não queria deixar essa informação ali, né, clara para o senhor. Isso daí eu realmente não queria, porque aí o meu problema é com uma família do ilegal. E como o senhor disse que não é para ninguém ser amigo, eu também não achei que seria um problema para o senhor caso eu viesse a cobrar a parada, entendeu? Eu ainda não sabia que era com você a situação. Se você quiser cobrar qualquer um na rua aí, isso não é problema meu. Faça o que você tiver que fazer. Maravilha, Meu problema são com os meus negócios e quando uma pessoa tenta diretamente me atingir, igual o Temor tentou, achando que estava me fazendo de otário. Meu problema se torna esse. Agora, se alguém manchou a imagem do seu marido e você quiser ir lá e cobrar sobre isso, mim é diferente que faça. Mata quem você tiver que matar, enterra quem você tiver que enterrar, isso não é assunto meu. Entendeu? Coisa boa. Eu não vou ligar em momento algum se você quiser fazer esse tipo de cobrança. Meu problema só aqui hoje é que, infelizmente, como seu próprio marido disse, eu não confio nele. Pode ser que não era o momento que ele não queria fazer mal, mas uma pessoa que puxou um fuzil na minha frente, por hora eu não tenho como confiar. E como ele mesmo disse, na minha frente, ele estava entregando o produto. Então sempre que eu entrego produto, eu entrego um local para alguém, está tudo ligado. Então hoje, os nossos negócios, se ainda estiver de pé, somos entre eu, Abel, arquiteto e você. Se o seu marido vai trabalhar para você, se o seu marido vai fazer algum serviço para você, aí já é outra história. Mas, no momento, eu não quero ter nenhuma ligação direta com ele, entendeu? Até que na minha cabeça faça algum sentido voltar a ter esse contato. Entendi, peguei a visão. Bom, Então, desde que o senhor compreenda que ele vai estar comigo, ele vai andar comigo. Isso daí, de fato, eu não abro seu mão. marido, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho como falar para você se separar dele, isso não cabe a mim. Mas considere aquela bala que ele tomou como se fosse um afastamento. Não quero ter ligação com ele pelo simples ato de que eu não confio nele. Deu pra entender? Eu entendo em partes, consigo compreender em partes. Como o senhor disse, foi um movimento em falso. Quebrou a confiança do senhor, Exato. eu consigo compreender. Exato.
Bom, Consigo compreender até certo ponto, mas também consigo compreender o meu marido. Eu sei que ele tem as formas dele de trabalhar, até porque foi isso que fez eu me apaixonar por ele, esse jeito meio lunático e maluco dele ser. E ele também não teria vindo aqui de camisa de força se ele não quisesse comprovar um ponto, mas o senhor também tem o seu direito de querer acreditar nisso ou não. isso aí o tempo dirá. O tempo vai mostrar, né? Uhum. Olha que não é só bom dar uma caminhada aí, viu? Ah, E- sim. Vai mesmo. As Cachorro. caixinhas aí, viu? E Uhum. por falarmos em confiança, minha cara Arlequina, não acho que começamos com o pé esquerdo, afinal você nos ocultou uma informação logo no nosso primeiro encontro, e nosso encontro se baseia justamente em confiança. O valor que nós pedimos, se você conseguiu arcar com ele, você pode comprar o meu respeito, mas ainda não vai comprar a minha confiança. Mas eu gostaria que você trabalhasse nisso, pois uma vez que você nos ocultou uma informação, eu acho que você está nos devendo um voto de confiança agora, se é que você me entende. Então, vamos pensar dessa forma. Gostaria muito que você mostrasse que vocês realmente estão em prol do ilegal e dessa nova era que está por vir, pois uma nova seleção natural vai começar nessa cidade, e aqueles que não se adaptarem vão sucumbir. Os fracos vão perecer, apenas os fortes vão prevalecer, e aqueles, obviamente, que estiverem ao nosso lado. Então, gostaria que você fizesse o que fosse possível para nos mostrar Aham. que podemos confiar em você. Bom, senhor Abel, assim, com todo respeito, se eu tivesse que mentir para os senhores, seria muito fácil eu ter continuado com a minha conversa, eu ter vindo aqui sozinha, e vocês, duvido eu dó que vocês iriam descobrir tão cedo essa situação. Meu marido, ele teria continuado andando disfarçado pela cidade, estaria junto com ele, e os senhores não iriam descobrir. Eu sou uma Mas- pessoa que eu cubro muito bem os meus rastros quando eu quero que eles sejam cobertos. Se a gente veio até aqui, se eu vir até aqui de cara limpa, juntamente com ele, foi justamente porque eu não tinha nada para esconder dos senhores. Naquele momento eu tinha sim um motivo. Como eu disse, eu queria ir atrás da pessoa que matou eles, e eu até então não saberia que era vocês. Quando eu descobri que era a situação que havia acontecido, era com vocês, que foi um tiro que, né, não chegou de fato a causar o falecimento do meu marido, nós viemos aqui os dois juntos para estar deixando a situação muito bem clara para o senhor. Eu poderia Bem. ter mantido o teatro até o fim. Bem, Agora, primeiramente, se isso não é prova ainda suficiente, bom, com permita-me o que eu lhe tempo, eu acho corrija. que eu acho que com o tempo ambos aí vão conseguir conquistar então a confiança um do outro. Bem, mas permita-me que eu lhe corrija. Você não conseguiria manter chato por muito tempo, pois já chegou informações até mim do esse grupo do pijama que acontece em alguns lugares aí, e algumas famílias falaram comigo a respeito. Então, Sim. garanto que não duraria muito tempo. Primeiro Não, mas ponto que eu gostaria de mas ressaltar. chegou pro senhor essas informações porque o meu marido parou de andar disfarçado pela cidade. Eles sabiam que meu marido estava aí na cidade antes da minha chegada? Não. Exatamente por isso, porque a gente não tinha mais por que esconder os nossos pontos. E eu sei qual é o grupinho do pijama com que se reuniram e falavam com o senhor. Porque ontem teve uma reunião deles, do qual o meu marido estava na rádio, escutando tudo. Eles fizeram a porra de como que diz mesmo o nome? De uma cilada para pegar a gente, entendeu? A Entendo. gente está ciente de tudo. Só que antes deles irem, a gente estava um passo à frente de toda a situação. E Ótimo. se Então já isso faz um aconteceu é favor porque a pra gente gente. permitiu de estar lá e eles terem a ciência da nossa existência aqui na cidade. Ok, apenas saiba que temos olhos e ouvidos em toda parte. E só uma desculpa, Bezerra, só uma coisa. De onde eu venho, quando se aponta uma arma, se aposta a própria vida. Então, seu marido também, ele cometeu o erro dele. Pode prosseguir, Bezerra, me perdoe. Concordo, não tiro o ponto do senhor nesse ponto aí, não. Olha só. A gente já cansou de falar aqui que a cidade vai mudar. E que as coisas vão mudar. Então, olha, Kina, eu vou pedir pra você uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Uhum. Se a gente descobrir esse tipo de motim, pessoas tentando ferrar os outros com, eu vou ferrar com o VZ, eu vou ferrar com o ilegal, eu vou... Traga as provas. Traga as provas que a gente mesmo vai dar um fim nessa conversinha. A gente tá cansado, de saco cheio de gente pela rua falando merda em nosso nome. Falando que o VZ, ou que o Abel, ou que o arquiteto, a gente tá de saco cheio dessa palhaçada toda que fica pela rua aí. Eu só vou te pedir esse grande favor. Se você tiver notícia, se você tiver provas de qualquer imbecil que tá tentando criar um motim, que tá tentando criar um grupinho
pra tentar ferrar a família, pra tentar queimar o Matheus. Traga essas provas. Apresente pra gente essas provas que a gente mesmo vai tentar te dar o fim. Se você não Até quiser porque- perder o seu tempo, Pode seguir. eu vou Não, falar só que ia se dar. você Só não ia, quiser só ia- perder o tempo, você mesmo vai lá e mete uma bala na cara deles. Pode falar. Só ia dar um ponto que até porque se esse tipo de informação chegar em você e isso não for passado adiante, Eu tô entraria como compactuando com a situação. cumplicidade, né? Uhum. E aí não ficaria muito bom. Então não seria a decisão mais inteligente. Sim. Concordo, e não tenho nada a falar a respeito referente a isso daí mesmo, não. Concordo com vocês que quem cala consente. Isso daí, para mim, sempre não existe essa de não irei tomar partidos. A partir do momento que você fica calado, você já está tomando partido de um dos lados. Se eu tiver Exato. qualquer tipo de informação referente a isso, o senhor pode ter certeza que vai chegar até o senhor, ou eu mesma vou lidar com a situação e trago tudo para o senhor. Isso daí pode ficar tranquilo. Eu costumo ser muito leal àqueles que me ajudam, àqueles que correm junto comigo. Não seria diferente com os senhores. Ótimo. Bem, é isso. Não somos Eu apenas acredito nomes nem que títulos. Vamos voltar aos negócios, tirando os desentendimentos e aqui os porquês. Eu acredito que a gente pode voltar a tratar de negócios nesse momento. O que você acha?